Pessoal, boa tarde, tudo bom? Bom ver a nossa casinha cheia, né? Todo mundo aqui, o pessoal lá de trás também, se alguém quiser chegar mais para cá. Vamos dar sequência ao programa de hoje de uma maneira super especial, aqui no espaço da Revista Projeto. Eu sou Fernando Pungioli, da Revista Projeto, e a gente está aqui nesse espaço especial com o CONAFARC, que é o Coletivo Nacional de Fotógrafos de Arquitetura. E, de uma forma extremamente especial, uma honra para mim estar aqui do lado desse gênio chamado Cristiano Mascaro, que dispensa grandes apresentações, mas vale dizer que ele é fotógrafo e arquiteto. Cristiano trouxe uma apresentação para a gente, vai mostrar algumas passagens aí da obra dele, vai falar um pouquinho e na sequência a gente conversa com algumas perguntas que a gente preparou. Bem-vindo, Cristiano. Obrigado por estar aqui com a gente. Imagine, é um prazer estar com vocês. Eu sou um fã aqui do CONAFARC, estou vendo pela primeira vez assim uma turma enorme, né? E a Ana realmente que me comanda, né? E é o maior prazer assim sempre conversar com ela, sempre surgem uns convites assim muito especiais. Agradeço então ao CONAFARC, a todos vocês, a revista Projeto, que eu conheço desde criancinha, não só eu, como a própria revista, né? Quando ela foi, acho que a primeira revista mesmo assim ligada à arquitetura. Bom, eu quero mostrar para vocês um pouco uma passagem da minha vida de fotógrafo que foi fundamental, porque eu comecei a fotografar arquitetura porque tinha me formado na faculdade, conhecia muitos arquitetos e alguns me pediam fotos das suas obras. Mas era uma coisa meio amadorística. Eu fotografava com 35 milímetros, depois comprei uma Hasselblad, que eu já achava que ela já falava por si, mas evidentemente tem algumas limitações, né, de não ter lente que te corrige a perspectiva, tilt shift, essa coisa toda. Mas eu ia tocando, mas não era exatamente uma profissão, porque eu ainda estava entre me formar arquiteto ou realmente criar coragem e virar fotógrafo. Porque precisava coragem, realmente. Todo mundo me perguntava, mas como? Você está na FAO, né? E vai ser fotógrafo? Né? Uma coisa assim meio pejorativa até, né? Diminuindo assim, a importância, né? de ser fotógrafo. Eu comecei minha carreira de fotógrafo na revista Veja e fiz fotojornalismo, que para mim foi muito importante, me fez ser esperto, com maior respeito e ética, mas você tinha que voltar com a melhor foto, né? Senão o diretor da revista te demitia. Então, isso até hoje perdura. Eu percebo que se eu não ponho o pé assim na porta, eu não entro, né? E para conseguir fazer as fotos que eu tenho que fazer. Bom, mas nesse período, então eu fotografava muito para 2 ou 3 arquitetos, que eram amigos meus, e era uma coisa amadora. Tanto amadora, né, que esses grandes amigos, né, o João Walter Toscano, né, e 2 ou 3 outros, eu cobrava numa coisa pioneira, uma moeda, como é que chama agora essas moedas? Oi? Ai, perdão. Criptomoeda, era uma criptomoeda, e eu cobrava meus trabalhos em DPV, que chamava Dias na Praia Vermelha, porque era assim que eu podia, todos tinham que é a Praia dos Arquitetos, na Praia dos Arquitetos. Então era um belo caso. O Toscano era muito, do Sérgio Pilege também, era muito boa, vizinha, e assim por diante. E daí que eu pude passar boas férias, né, com os meninos, né, o Pedro que está ali sentado, era ainda criança, quando eu trabalhava dessa forma. E isso foi, daí com a minha saída da FAO, né, minha formatura, né, eu não tinha por que sair da FAO, mesmo já com a cabeça querendo ser fotógrafo. A FAO realmente é um currículo muito amplo, que me ensinou muita coisa. Eu estudei num período que foi terrível, porque eu entrei na faculdade em 1964, que foi o ano do golpe de Estado, e saí em 68, que foi do ato 5, né, um golpe dentro do golpe. Mas durante esse período, o que foi fundamental na minha formação, além do próprio currículo da FAO, foi que estavam surgindo na música, com Chico Buarque, com Caetano Veloso, Geraldo Vandré,
né, todo o movimento de resistência, assim como no teatro, com o Guarnieri, o Gianfresco Guarnieri, né, o Celso Martinez Correia, e a gente frequentava tudo isso. Então foi um período que, apesar da censura, essa coisa toda, houve uma resistência, e quando tem resistência, você inventa para pular o obstáculo, né? E assim o processo criativo realmente foi muito forte nesse período. Bom, e foi nesse período também que daí eu trabalhei na revista Veja, aprendendo a ser esperto, como eu falei para vocês, né? E isso ficou um pouco esquecido, essa foto de arquitetura, que eu continuei fazendo. Eventualmente algum arquiteto me chamava, mas confesso que, apesar de ser de uma família de arquitetos, eu, minha mulher e 2 filhas, né, eu senti uma certa dificuldade, porque havia muita interferência, com razão. Eu dou razão aos arquitetos, né? Eles gostam de ficar te acompanhando muitas vezes, né? E aquela foto que eu fiz, né, faz uma igual. Eu falei, ué, mas então já existe, né? E tal. Mas todas pessoas muito simpáticas. Eu admiro a arquitetura, tenho bom respeito, porque eu considero a arquitetura, cada edifício que você vê, que você visita, viajando pelo mundo afora ou aqui, ele é um registro assim, fundamental e muito claro da evolução do conhecimento humano. Sabe, se você vai lá nas pirâmides do Egito, né, e vai até os palácios de vidro, hoje em Londres, Nova York, né, ali tem, entre uma coisa e outra, passando pela Idade Média, pelo Gótico, né, depois pelo Barroco, né, o Renascimento, essa coisa toda, é toda uma evolução muito clara. Tanto é que a arquitetura, que eu entendo que até pela vamos dizer, essa classe média brasileira e tal, e mesmo mundial, é meio ignorada, mas quando as pessoas viajam, o que elas vão ver, né, além do Papa em Roma? Né, é ver arquitetura. E assim por diante. No Egito, tudo isso a gente já citou, o pessoal vai ver arquitetura. De vez em quando vai numa balada, essa coisa toda, mas é fundamentalmente, né, a arquitetura. Então eu tenho maior respeito. E para mim, para mudar um pouco, fotografar para os arquitetos, que era um prazer de qualquer forma, eu acabei tendo a oportunidade de realizar 2 trabalhos e ter caído nas minhas mãos um livro que me fizeram falar assim, poxa, eu vou fotografar arquitetura na minha cabeça, não vou perguntar para o arquiteto, até que muitos já tinham morrido há muitos anos, centenas de anos, não? Se eu fosse fotografar uma arquitetura gótica ou renascentista. Então, o primeiro trabalho que eu fiz para um livro, que é, deixa eu ver se eu acerto aqui, agora, cadê a setinha? É aqui, né? Aqui. Aqui para o lado? Tá. Então, esse livro aí, eu estava quietinho no meu canto, com alguns trabalhos, essa coisa toda, foi no ano 2000, que não faz muito tempo, ou faz 20 e poucos anos, não? Mas na vida do fotógrafo é pouca coisa. Até porque eu tenho muitos amigos fotógrafos e um deles, que é muito importante, fala, olha, fotógrafo tem uma vida de 30 anos, no máximo, uma vida profissional. Eu falei, poxa, seu Sebastião, será que nós aqui com 20 e poucos anos, né, nos 50 e poucos, acabou a farra? Né? Terrível. Né? Tanto é que nós estamos com muito mais que isso, né? Não muito, mas um tanto. Né? Eu estou com 78 agora. Né? Mas eu sei que não parece, eu acho que espero. Não mesmo. Então, os melhores trabalhos meus, isso é um certo recado, porque quando eu ouvi essa frase do Sebastião, fiquei meio impressionado. Né? Mas os melhores trabalhos, os mais importantes para mim, surgiram a partir dos 50 anos. Sabe, foi quando eu tinha mais ou menos, né, em 1970, perdão, em 2000, no ano 2000. Então eu recebi um convite, que me assustou, para fazer esse livro. Né? O Pedro Corrêa do Lago é um grande editor, e ele me telefona. Eu estava fora do Brasil, terminando um trabalho, já preocupado em voltar para São Paulo e retomar as coisas. Eu falei, olha, Cristiano, a gente estou planejando um livro sobre os 100 edifícios mais significativos da arquitetura brasileira. Né? Foi feita uma seleção pelo pessoal do IFAM, uma condição é que todos fossem tombados. Eu fiquei assim alucinado, né? Tive uma reunião com ele. Naquela época eu já fotografava muito preto e branco, né? E ousei falar para o Pedro Corrêa do Lago, que mede mais de 2 metros, nós 2 sentados. Eu falei, vamos fazer preto e branco?
Ele começou a levantar, assim, não parava mais, quase bateu a cabeça no teto, né? Foi um absurdo, porque realmente eu me convenci que você tem que fazer colorido, porque os monumentos todos têm muita cor, tem o dourado das igrejas e assim por diante, né? Então esse livro para mim foi fundamental, porque eu passei 8 meses indo e voltando, tendo que dar bom dia para a família toda de vez em quando, e realmente eu pude fotografar sem nenhuma interferência, porque os arquitetos, só o Niemeyer, que estava vivo, e continuou vivo durante muitos anos ainda, né? Mas não tive nenhum contato com ele. Eu realmente tinha as indicações todas, né? O pessoal estava iniciando o celular, se mandava e-mail não, fax, né? Para as igrejas, para os padres, essa coisa toda, e eu chegava lá, já tinha uma certa apresentação e podia fotografar sem nenhuma interferência, né? E tentando sempre, né, eu não sou anticlerical, mas com quem mais eu tinha dificuldade era com os padres, né? Que um padre que eu pedi para ele acender as lâmpadas da nave, e ele falou: ô meu filho, faça o trabalho, não me amola. Falou que é de sotaque de papo, assim, né? Eu falei: olha, o senhor vai para o inferno. Pô, o cara é mau, esse negócio. Por isso que a gente sempre é meio desrespeitado. Você tem que, eu acho que, ser corajoso, né? Bom, então esse livro, né, para mim ainda deu esse alento muito grande que, quando a gente for fazer um livro, é muito bom ser amigo do designer, porque ele conseguiu colocar lá o nome do fotógrafo, né, em primeiro lugar, né, não vira aquele índice. Normalmente um livro como esse, que eu já conheço outros de igrejas do Brasil, que são fotos de vários fotógrafos, todas podem ser muito boas, mas vira uma colcha de retalho, não tem a mesma linguagem, né? Essa coisa toda de um fotógrafo só. Então, para mim, foi assim fundamental, né? Quando eu pude viajar pelo Brasil afora, desde Manaus até Pelotas, no sul do Brasil. Então, essa foi uma experiência que, puxa vida, eu posso fotografar arquitetura como eu quero, né? Devo uma explicação, talvez, ao editor, mas ele não era o arquiteto de cada prédio, então ele ficou quietinho. Outro livro que caiu nas minhas mãos, fundamental, foi esse aí. E daí, por coincidência ou não, foi o irmão do Pedro Corrêa do Lago, o André Corrêa do Lago, que faz parte hoje do Prêmio Pritzker, é um diplomata estudioso da arquitetura, essa coisa toda. Ele falou: Cristiano, aqui em Nova York tem um livro fundamental que você precisava conhecer. E realmente esse livro, Look at Architecture, foi fundamental para mim. Eu levei um susto quando eu vi que o nosso colega, né, que é arquiteto e fotógrafo, viajava pelo mundo fotografando as obras, os ícones, né, da arquitetura mundial, né, não só da atualidade, mas também de séculos passados. Então, quando eu vi esse livro, que eu tomei uma decisão de dali para frente, porque eu estava tendo outros tipos de trabalho, de onde eu estivesse, se eu tivesse oportunidade, procurar uma obra de arquitetura significativa para fotografar, né? E isso me deu essa liberdade, então, que me permitiu daí propor também fazer um livro. Propus conversando com o cônsul português, né, dele me dar orientação e autorização para fotografar grandes obras de arquitetura em Portugal, que eu não tinha muita perspectiva. Eu queria ir a Portugal fotografar 2 bibliotecas. Depois que eu fiz uma foto do Real Gabinete Português de Leitura, eu achei que bibliotecas tinham que ser fotografadas, né? De joelhos, assim, os templos. Mas eu acabei indo para Portugal e descobri 1000 outras coisas, inclusive que a arquitetura portuguesa hoje é das líderes do mundo, todas, né? Com o Álvaro Siza, evidentemente, deu a capa do livro, né? E mais o Eduardo Souto Moura, o Carrilho da Graça, essa coisa toda. Então, eu agora vou passar algumas fotos que, a partir desses livros, não que me permitissem, mas me empurraram para fotografar aquilo que eu bem entendesse, sendo responsável por tudo que eu estava fazendo, conforme o resultado. Então, aí essa foto está ilustrando porque contar uma história, vamos dizer, os arquitetos como são detalhistas, né? Essa foto foi mostrada por Niemeyer, né? E ele falou: mas tem muito elemento e tal. Ele não gostou. Tem uma grande amiga que trabalhava com o Niemeyer e tal, ele veio me contar isso. Aqui. Então, nossa, agora ficou alto, assim, tá bom?
Então, o que aconteceu? Eu estava no Palácio da Alvorada, que é uma coisa maravilhosa, e quis ir, essa porta estava fechada, uma porta de correr, e eu quis ir até a capela, fotografar a capela. E quando eu abri essa porta pesada, o caixilho de ferro ainda e tal, pum, veio essa ventania, e de alguns instantes eu achei ruim, falei, puxa, essa cortina e tal, até que eu percebi que a cortina estava com o mesmo desenho, né, da capela, que é envelopada assim e tal. E fiquei feliz, achei que ele ia gostar, mas ele não gostou, né? Então, mas não tem importância, eu acho ele fundamental de qualquer forma. Acho que todo mundo gostou, né? Só o Niemeyer, não. Perdão, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então eu pude fazer uma série de fotos sem perguntar para o Álvaro Siza, né? Porque essas são as grandes obras, desde a primeira vez que eu vi essa tenda de concreto, né? Achei uma coisa assim maravilhosa. Então, essa é uma que nós chamamos de passarela entre uma encosta e outra, de um fundo de vale, que é a cidade de Covilhã, lá em Portugal, e que eu procurei, quando eu cheguei, vi que o tempo estava bom, era final de tarde, uma luz maravilhosa, eu perguntava para as pessoas onde fica a passarela, né? Ninguém entendia. Eu falei, mas não é possível, eu já vi isso em revistas, livros e tal. Até que um falou, não, é a ponte pedonal. Entende? Então, em Portugal, fala-se outra língua, né? Eu achei interessante. Ninguém sabia que era passarela ali. Ninguém sabia que era uma passarela. São várias. Então, a arquitetura portuguesa, isso é a Fortaleza de Sagres. De vez em quando eu vou esquecer os nomes de algumas obras aqui e tal, porque é muita coisa. Esse é um edifício que eu tenho a maior admiração pelo Jean Nouvel, um grande arquiteto. É um edifício em Tóquio, o Dentsu Building, que é um dos edifícios mais bonitos que eu já vi. Realmente é assim, inspirador. E são raros os arquitetos, as empresas que permitem que todos os andares sejam uniformemente iluminados, para você poder ter esse jogo perfeito de luz. Só um edifício do Mies van der Rohe, em Nova York, que tem essa possibilidade. É de uma grande companhia de bebidas, agora não me lembro. E assim por diante, né, o Rockefeller Center. Conforme eu ia passando, o meu sistema de fotografar é totalmente desorganizado, entre aspas, né? Mas é meio por sustos, né? Eu saio andando pelas ruas, eu não levanto já querendo fotografar esse ou aquele. Evidentemente alguns sim, mas a maioria é porque de repente eu viro uma esquina e dou de cara com algo assim que me surpreende, né? E assim que eu tenho feito, tem dado sempre certo, né? Às vezes quando eu programo muito, eu chego lá, tem uma Kombi na frente que não dá para fotografar. Eu sempre digo, a Kombi é realmente terrível, não dá para fotografar. Aqui o Flatiron, né? Que é outro edifício maravilhoso, eu acho assim. Que fiquei também procurando algum elemento para não fotografar só o edifício. Não fiquei esperando passar gente, percebi que tinha uma nesga de luz ali, que iluminou o rosto de muita gente e tal. Então eu tenho várias fotos assim, e daí escolhi essa senhora aí que está iluminadinha, como um elemento a mais. Bom, esse eu confesso, esse de Londres, eu não sei quem é o arquiteto, nem sei o nome, mas é que ela faz um par muito bacaninha com essa aqui, apesar da diferença de tempo, de cidade, essa coisa toda, né? Essa é a Santa Maria del Fiore, que é uma coisa maravilhosa. Aí não está um dos elementos mais importantes dessa igreja, que é a cúpula, né, do Brunelleschi. Mas eu fazia uma coisa ou outra. Eu me encantei, porque com o maior respeito também, mas uma praga nessas cidades são nós, os turistas. E tal. Muita gente em Veneza é impraticável, né? E todos com pau de selfie para te cutucar na cabeça. Eu não sabia que Tóquio tinha uma catedral, né? A catedral Santa Maria, qualquer coisa, não sei em japonês, do Kenzo Tange. Foi um dos grandes arquitetos japoneses, né? Dessa pré-geração, dessa atual geração
né, do Tadao Ando, esse pessoal todo. Bom, aqui é Varsóvia, que teve um regime dominado na época, União Soviética, e que a União Soviética dava de presente para os países satélites, né, sempre esse centro cultural, né, que é esse edifício horroroso, pesado, tem na frente. Eu acho que até projeto do Stalin deve ser, não? Uma coisa assim. No fundo, realmente uma renovação que está passando a Polônia com o edifício eu confundo o Davi com o Libeskind. O Davi é o nosso aqui, do Conjunto Nacional. Não, a gente... Oi? Daniel Libeskind. Oi? Daniel Libeskind. É Daniel Daqui. Libeskind, aqui? Isso, aqui. isso. Então, Não, esse de aqui. lá. Esse é o de lá, é. É um edifício incrível, muito bonito e que brilha. Estava uma luz também. Eu tenho que confessar que eu sofri para abandonar o Trix, o filme com o qual eu trabalhava, né, na época analógica, até que eu acostumei, né? E a gente consegue fazer uma cópia assim com diferenças de luz muito grande, né, entre um edifício metálico, né, brilhando, e outro na sombra, né? Se conseguia, mas algumas vezes não. Você tinha que ficar naquela coisinha da varetinha, né, que era bem mais trabalhosa, que muita gente não deve ter visto. Esse é um museu na Ilha dos Museus, em Naoshima, né, lá no Japão, que um senhor rico comprou praticamente a ilha toda e deu para o Tadao Ando fazer vários museus. E esse é o Chichu Museum, onde há uma espécie de um labirinto muito suave, não é labiríntico, né, mas é um labirinto, que você desce e sobe, vê por essas frestas um pouco de luz, até que você chega num grande salão onde tem um quadro de uns 10 metros de altura, de largura, do Monet, com uma iluminação zenital, assim, sabe, incrível. Uma coisa maravilhosa. Esse é um projeto do Tadao Ando, do Renzo Piano, que causou polêmica lá em Londres, não queriam e tal, papapá, mas eu admiro o Renzo Piano, que fez várias obras assim, pioneiras, né? Ele teve a coragem de encaixar dentro de Paris, né, que é meio gótica, meio neoclássica e tal, o museu, né, Corajosos, né? Sofreu muita crítica. Bom, mas não é só lá o Renzo Piano que faz torres assim, né? Isso aí é do século XV, mais ou menos, em Bolonha. São duas torres meio convergentes. Faz lembrar a escultura do Richard Serra, lá no Instituto Moreira Salles, que são duas placas assim, que quase se encontram, né? E isso foi construído há décadas, porque os ricos da época faziam essas torres para conseguir chegar no céu, né, simbolicamente, mas na verdade eles achavam que céu existia e que morrendo eles iriam para lá. Então, Bolonha tinha, numa época, chegou a ter, eu posso estar enganado, mas tinha 200 torres como essas aí. E Bolonha é uma cidade, às vezes, desprezada pelos visitantes, pelos turistas, uma cidade maravilhosa. Vale a pena conhecer. Isso já é o sul de Manhattan, com esses prédios espelhados, e que todas as fotos feitas dessa forma. Essa é muito especial para mim, porque em Bolonha também, eu já sabia da existência dessa basílica e queria fotografá-la. Não imaginava ela assim, nessa hora do lusco-fusco, que é uma hora que eu já percebi que é esperada por todos os fotógrafos, não? A gente fala muito do lusco-fusco, né? Que tem justamente, não é noite ainda, o céu não é preto, né? Ele está desenhado com essas nuvens. E quando eu cheguei em Bolonha, eu fui direto, parei o carro não sei aonde, tal, peguei as câmeras, fui para a praça, só que estava vendo lá uma grande feira internacional do chocolate, né? Negócio cheio daquelas barraquinhas de plástico branco, forrando tudo e tal. Mas eu consegui, falei, quanto tempo dura? Ia durar uns 3 dias, né? Fui beber vinho em outro lugar e voltei 3 dias depois e tinha essa cena incrível, com essa hora e com a chuva, que às vezes a gente evita, né? Para mim foi fundamental para que a fotografia tivesse esse clima, né?
e que é muito divertido, não? Acho que todo mundo faz isso. Eu estava ouvindo a palavra da Bebete e da Maíra, né, de ficar esperando. Eu montei a câmera no tripé e eu não queria que as pessoas estivessem aí desorganizadas. Elas tinham que estar mais ou menos compostas. Não podia ter muita gente num canto, pouca gente no outro, né? Uns de guarda-chuva, eu torcia, guarda-chuva tem sua fotogenia, né? E aí não tem, eu acho que nenhuma superposição, né? Das várias fotos que eu fiz, falei, é essa, né? Eu não sei se isso é perceptível, né? E entendível, né, na foto, mas como é importante que haja essa organização milimétrica, vamos dizer assim, né? Acho que para quem vê, né, a obra, não tem esse olhar do detalhe que você está falando. Olha, eu quis isso, mas a gente sente, né? Sente a beleza da foto por conta desses aspectos que você, como um grande fotógrafo, sabe escolher o melhor shot, né? Pois é, porque a gente fica querendo ter uma pinça, não, para pôr as pessoas aqui e ali e tal, né? E eu sempre falo, foto de cidade, normalmente, é um concerto sem maestro, entende? Porque as coisas acontecem, as pessoas entram e saem, os automóveis, as nuvens se mexem, a luz muda, né? E você não tem uma batuta para pôr uma ordem naquilo, não? Mas uma hora acontece, não? Um momento mágico. Eu tenho escrito aqui o nome de algumas igrejas mais complicadas, não? Não, mas deixa, eu não vou ler porque não acrescenta muita coisa. Mas na Sicília, na capital da Sicília, que é, como é que chama a capital da Sicília? Sou péssimo em geografia do Brasil, imagina. Deixa eu ler aqui. Acho que ninguém é bom mesmo. Capital da Sicília. Gente, ninguém deu um Google ainda? Palermo. Palermo, tá claro, mas agora eu vi aqui. Palermo, uma bela cidade também. É porque Palermo e a Sicília fica lá enfiadinha no Mediterrâneo. E por ali passaram várias civilizações. E essa de inspiração bizantina, evidentemente, não? Esse teto de igreja, que é maravilhosa. Mesmo numa arquitetura simples ou simplória, que é um neogótico como é que chama o lugar, no interior do Rio Grande do Sul, né? Tá aqui. Guarani das Missões. É uma cidadezinha que quase toda cidade do interior do Brasil, em São Paulo principalmente, ela é neogótica, né? De tijolo e massa, essa coisa toda e tal, quase não tem pedra. Mas tinha uma luz tão delicada nesse cantinho aí da igreja, que eu resolvi fazer essa foto, até para, vamos dizer, sentir, ter certeza que não precisa ser um grande monumento centenário. Aí a mesma coisa que eu levei um susto, como a luz pode fazer, né, dessas almofadas, das portas de entrada do Mosteiro de São Bento, né, algo que parece um raio de luz, não? Uma coisa assim impressionante, assim, eu só percebi isso quando eu coloquei no computador. E realmente fica algo meio, parece que está explodindo. Bom, aqui não preciso olhar no papel, porque isso é bem fácil, né? São os arcos da Lapa, que realmente são, eu acho, de uma elegância e tem uma presença da cidade, assim, muito forte, muito bonita. Já peguei várias fases dele todo sujo, né, da chuva, da umidade e tal, e assim, quase recém-pintado. Eu acho um monumento, não é bem um monumento, se transformou num monumento, mas era aqui uma homenagem, né, falamos hoje do Paulo Mendes da Rocha. Eu acho essa escada, eu acho que todo fotógrafo tem uma certa quedinha, né? Por escada. Por escada, né? Não pode levar uma queda na escada e tal. Mas a escada sempre é uma escultura, é um elemento escultural, né, dentro do espaço, né, de uma casa, de um edifício qualquer. E outras coisas inesperadas, né? Essa é uma escada num desenho que ficou muito gráfico, muito simples,
num edifício horroroso que tem naquele conjunto da cidade de Matarazzo, né? Isso aí era a escada, acho que sobra algum pedaço dela, da maternidade Condessa Filomena Matarazzo. Filomena Matarazzo, obrigado. Então, mas como fotografia eu gostei muito. Falei, nossa, aquela limpa área, tem assim como se fosse uma cornucópia, né? É uma foto que... Aqui é uma coisa que é inegável, que a gente não pode deixar de fotografar, que é o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio. Eu pelo menos não conhecia muito, mas quando entrei nele a primeira vez, há uns 20 anos, eu levei assim um susto incrível, porque a quantidade de livros parece quando você abre uma máquina eletrônica assim, que tem circuitos impressos, né, coisinhas assim, é uma coisa assim fenomenal. Fiz várias fotos aí, realmente rende muito. Bom, depois aconteceu uma coisa na minha vida que eu não esperava, que acontece com os fotógrafos em geral, de repente muda. Eu tinha um tipo de cliente, vamos dizer, que eram arquitetos, jamais um escultor, né, como o Richard Serra, de repente gostou de mim, né? Fiquei assim muito surpreso e passei a fotografar as obras dele, né, essa no Catar, em Doha, e começou isso há uns 10 anos e continua. Tive com o Pedro agora num museu, numa galeria em Nova York e tal, que sempre ele chama. Eu penso que quando ele chama, assim, vai acabar agora dizer o quê? Esse charme. Realmente é muito legal você estar trabalhando com um artista, né, da importância dele. E para mim foi uma revelação muito grande, né? Nunca tive nenhuma experiência ruim aqui no Brasil. Mas às vezes uma certa, vamos dizer, frieza e tal. Ele não, ele realmente, o profissionalismo do americano né, a gente pode não gostar das guerras que eles fazem, né, invadindo os países sem pedir licença, essa coisa toda, como os russos fazem a mesma coisa, né? Mas ele realmente, as pessoas com quem eu trabalhei são assim, de um profissionalismo muito grande. São bem profissionais mesmo, né? As coisas funcionam, assim, né? Funcionam, parece. Tudo certinho, né? Coisas que a gente aqui às vezes não estava acostumado. Então eu andei fotografando algumas esculturas dele, sempre encarando com a escultura é uma arquitetura, e principalmente a escultura dele, a obra dele, que é sempre gigantesca, pesada, às vezes pesa mais que um prédio mesmo. Ele tem algumas peças que pesam 70 toneladas, essa coisa toda, né? E essa em Doha chama Seven, porque o número 7, nos muçulmanos, se não me engano, tem uma importância muito grande, né? E aí são 7 placas colocadas desse jeito, apoiadas pelo bico lá no alto. Você olhando, você entra embaixo, você olhando, dá o desenho de um diafragma, porque fica aquela coisa facetada, né? E assim eu fiz várias, essa escultura no deserto, que muitas pessoas às vezes não entendem muito bem, mas elas são colocadas num ritmo, né, num distanciamento, que você estando lá, parece uma caravana. Sabe aquela caravana que a gente vê de camelos andando e tal? Lógico que isso é uma redução, né? Não é camelo, você não tem cabelos, né? Mas são esses totens e eles têm, conforme caminham, eles têm a mesma altura daqueles platôs, que parece bobagem, como as pessoas que eu via na frente da Basílica, né? Que você não vê conscientemente, mas tem a sua importância na interpretação, né? Porque acompanha, né? Eu fiz uma foto do alto desse platô, né? E vejo que esse aqui tem a altura daquele de lá. Então a escultura do Serra é feita, um confronto, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, entre o peso, as toneladas, né, de coisas extremamente pesadas e leis regidas por leis muito delicadas, né, sutis, que você não materializa, não vê, mas faz parte, né, da obra dele. E aqui é outro conjunto, outra escultura dele, que é uma delícia fotografar e também ficar esperando as pessoas ficarem rodando por aí até a hora. Na hora certa, no lugar certo. Né?
E são 8 cubos, todos idênticos, feitos na mesma forma, mas colocados, mas eles, o fato de serem idênticos, eles não são lisos. Ele tem faces lisas, outras um pouco onduladas, e ele faz um jogo de colocar assim o assado, e elas ficam ou com uma fresta que mostra mais leveza, como aquelas da direita, onde tem aquela moça pondo a mão, e essa aqui, que é plana, porque são duas faces planas que estão uma contra a outra, né? Então essa escultura que chama Equal é muito interessante. É um trabalho terrível fotografar, porque as galerias têm que ter uma fundação mais ou menos, porque são afunda, isso pesa toneladas. E não são grandes suficientes para você recuar e elas caberem inteiras. Então vira uma mágica assim de grande angular, de deforma, não sei o que e tal. Em suma. E finalmente, isso aqui é para fechar o que eu acho que é o ponto inicial que todos nós, que todos os arquitetos perseguiram, né, no século XX e agora no século XXI, que é Ville Savoie, de 1926, se não me engano, do Le Corbusier, e que foi assim virou o conceito de casa de perna para o ar, né? Que a casa é uma máquina de morar, que ele dizia, né? Muitos franceses, principalmente conservadores, torceram o nariz, né? Mas são essas regras aí que valem até hoje, né? na arquitetura mundial. Então é isso. Eu queria falar pouco, mas não consigo. Então pode falar. Mas é uma aula, então acho que ninguém aqui reclama, né, de ter falado. Não tem problema nenhum. A gente tem algumas perguntas, acho que várias delas você até já permeou aqui na sua apresentação, inclusive belíssima. Eu vou começar aproveitando, já que você terminou com essa foto tão emblemática, eu queria te perguntar qual a obra que você mais quis fotografar e conseguiu fotografar, e se tem alguma obra que você falou, pô, eu queria ter fotografado isso, mas não tive ainda oportunidade. Tem tantas que eu consegui, tem tantas que eu não consegui, né? Não sei se dá para definir. Bom, uma delas era essa, né? Porque há mais de 50 anos, uma época que eu estava morando em Paris, talvez alguns de vocês conheçam, né? O professor Nestor Goulart Reis Filho. Ele foi diretor da FAO, mas antes tinha sido nosso professor, e ele apareceu em Paris e falou, Cristiano, eu estou aqui com uma bolsa, não consigo dirigir carro aqui, eu queria visitar algumas obras, né? E então eu acompanhei até Poissy, onde tem aí a Ville Savoie. Mas eu estava numa época já estava com 35mm, com filme de slide, um Ektachrome, nem lembro onde foram parar essas fotos. Então, nesses anos todos, essa foto tem uns 4 ou 5 anos, eu falei, agora eu vou a Poissy, até porque é fácil, você pega um trenzinho lá em Paris e tchum, logo chega. E estava um dia maravilhoso e tal, tudo contribuiu. Então isso me senti... Deu certo. Né? Deu certinho. Né? Tem uma outra obra, assim, vou tentar lembrar. Tem uma outra obra que sempre me impressionou, que é a Biblioteca Nacional em Paris, o interior da biblioteca. Né? Que é feito, os pilares são palmeiras do Labrouste, um arquiteto da época. E que lá você não consegue, sabe, a não ser num dia muito especial, com 1000 autorizações, solicitações, ter a biblioteca para você, né? Porque sempre tem muita gente consultando e tal, e pô, eles têm toda a razão, eles estão lá, a biblioteca existe para eles, né? Mas essa eu ainda não consegui. Um dia me deixaram dar aquela olhadinha, né? Eu estou assim, cara, pronto. Então não deu, mas é uma obra que sempre me intrigou, pelo o teto dela, que é todo cheio de pequenas cúpulas assim e sustentadas por esses pilares de ferro, e que lá se abre, no alto se abre em forma de palmeira, né? Então, pelo menos tem essas duas que me vêm à cabeça, né? Deixa eu ver, aqui em São Paulo, alguma que no Brasil, que eu já... Não, eu acho que aqui no Brasil que eu precisei conseguiu fotografar. Tudo. Consegui tudo. Fora que é mais complicado, que você não tem muitos recursos. Sim, exato. Né? Sim, muita autoridade para conseguir. Muito bom. E a gente está aqui, né, como todos sabem, numa palestra que está sendo... esse espaço aqui foi pensado pela Projeto e pelo Conafarc, que é uma nova associação, um coletivo nacional de fotógrafos de arquitetura.
eu queria que você contasse um pouco sobre a sua relação com o coletivo, como é que foi o convite, como é que foi a sua entrada no coletivo e qual a importância desse coletivo existir. É super recente, né? É de 2021. Então eu queria entender o que te fez estar aqui com a gente hoje e qual a importância disso para a arquitetura brasileira e para a fotografia. Bom, eu me sinto associado, assim, que colaboro pouco, né? A Ana que me puxa e eu sempre já participei de alguma forma, mas sempre assim, como um convidado. Né? Talvez pela idade, pela correria e tal, eu não sou um sócio participante, né? Das reuniões, essa coisa toda e tal. Agora, isso eu não faço falta, né? Porque eu acho que é essa... Mas primeiro, um elogio que é um grande fotógrafo, né? O Nelson Con, que eu acho que ele inspirou também muita gente, né? Porque ele que organizou aquilo que eu larguei meio amadoristicamente, né? E meio bagunçado, né? Sem um profissionalismo, né, como fotógrafo de arquitetura, o Nelson já pegou o bastão, né, e realmente iniciou assim um período que daí veio o Conafarc com toda essa juventude, né, que é necessária, né, para tocar para frente um projeto como esse, né, e tentar, eu imagino, não tenho certeza, quer dizer, os arquitetos hoje vêm, né, com muito mais respeito profissional, né, e mesmo de criação, em termos de criação, os fotógrafos, do que antigamente não viam, né? Eu mesmo tive um pouco essa dificuldade, eu sinto. Eu me formei na FAO, trabalhei como arquiteto, como estudante de arquitetura, né? Tinha um escritório para desenhar, ainda no tempo da caneta grafos, né? Em Nanquim, né? As plantas de prefeitura, dos arquitetos e tal. Mas já tinha decidido ser fotógrafo e voltei pelo fato de ter me tornado fotógrafo a trabalhar na FAO, para coordenar um laboratório de recursos audiovisuais. Foi assim que eu conheci o Nelson Con, que era aluno, né? E percebi nessa época que um pouco não é vício ou hábito, né, da universidade. A universidade não é, em alguns aspectos, democrática como ela pensa, né? Ela é um quartel de castas, né? De professor doutor, professor mestre, até ser o titular, né, o diretor. Então eu senti isso enquanto eu trabalhava lá, que eu tinha sido aluno ou colega de muitos professores, colega na faculdade, né? E que eles realmente achavam que eu não era do corpo docente, eu não podia dar palpite em nada, né? Então eu dava palpite escondido. Fazer o quê? Dava escondido. Falando nisso, você, enfim, é mestre em estruturas ambientais urbanas, ali na FAO, com a dissertação O Uso da Fotografia na Interpretação do Espaço Urbano. E fez também doutorado com a tese Fotografia e Arquitetura, ali na USP, na FAO USP. Dirigiu o Laboratório de Recursos Audiovisuais de 74 a 88, e eu queria saber de você, que você então falasse, né, a respeito desse seu mestrado, né, do tema do seu mestrado, sobre o uso da fotografia para interpretar o espaço urbano. Mudou algo? Como é que você enxerga na época que você fez o mestrado e hoje que o visual, a visão de imagens são mais fugazes, né? A gente tem redes sociais, essa coisa da velocidade. Como você vê esse olhar e esse papel em tempos dessas imagens mais fugazes em redes sociais? Bom, eu acho que antigamente, pela dificuldade, entre aspas, né, de se fazer uma fotografia, né, no tempo que o mais complicado era pôr o filme na câmera, né, o pessoal punha, às vezes punha ao contrário, essa coisa toda. Então, quando alguém saía para fotografar, fazia isso com mais critério, muito mais critério do que hoje, que com o celular você não está gastando nada, está gastando talvez alguns sinaizinhos lá para pagar, né, a companhia lá, a Vivo, sabe? Sim. Então, muitas vezes as pessoas perguntam se eu não fico preocupado com concorrência. Não, absolutamente. Eu acho que a grande massa de fotos que são feitas, né, com celular, elas vão para o espaço, para a nuvem, literalmente, né, porque é usada meio familiarmente, essa coisa toda.
Agora, fotografar mesmo, e isso era na época que eu fiz mestrado, né, o mote dessa minha dissertação, era justamente porque para a formação do arquiteto a imagem é muito importante e você precisa reaprender, para quem ainda não aprendeu ainda, a ver, né? Porque você passeando simplesmente olhos nus, você está preocupado com o farol, se você vai atravessar a rua ou não e tal, ou poucos caminham pela cidade, né? São Paulo não é uma cidade convidativa, né, como Paris, Nova York e tal, né, e outras cidades para você andar a pé. Então, eu me lembro assim, de uma comparação, um aluno que saía da garagem do seu prédio de carro, já enfrentava um congestionamento na ladeirinha da garagem e de lá ele ia para a FAU, né? Tanto é que houve num exame vestibular, no exame específico que na época existia, que era o candidato, né, o calouro, a desenhar o caminho que ele fez da sua casa até a FAU. Ninguém pôs nenhum monumento, uma ponte, aquela ponte que faz assim ali do Ceasa, né, e tal, do Ceasa que é meio curva, e as várias outras, o próprio rio, né, para ir até a USP tem que passar por cima do Rio Pinheiros. Então isso dá medida um pouco do alheamento, do desconhecimento, né, do jovem pela cidade. Então a gente tentava, através de vários exercícios, né, fazer com que os alunos fotografassem. Nesse laboratório que eu coordenei durante alguns anos, né, a gente tinha equipamento fotográfico, tinha uma verba para filme e tinha várias cabines, né, para você revelar o filme, essa coisa toda. O difícil era convencer que o papel fotográfico não podia fazer assim na luz, né, e também não era barato também, né? Não dava para desperdiçar. E era uma certa batalha também. Eu nunca tive muita queda para ser chefe, né? E lá eu ficava entre os desejos dos alunos e os desejos da direção da escola ou dos professores. Então eu ficava levando, né, dos dois lados. Mas então, a ideia era essa, de fazer com que o aluno de arquitetura, o estudante, né, visse o mundo através da fotografia, que era de uma forma mais atenta e, se possível, também mais interpretativa e rica, né, e crítica, né, da cidade. Né? E São Paulo é um prato cheio para você identificar essas coisas. E hoje você acha que esse estudante está vendo tudo de uma maneira mais atabalhoada, mais fugaz, por não ter esse cuidado com a fotografia, não ter a questão da revelação, essa ideia de TikTok, de redes sociais, de imagens muito fugazes mesmo? Não, olha, eu acho que sim. Eu não sou muito de fotografia. Eu esqueço. Às vezes eu vejo uma cena assim, eu não estou com a minha câmera de verdade, né? Eu esqueço de fotografar. Porque eu acho que não vai ter resolução, essa coisa toda, e nem instrução não tem os botõezinhos que você quer, né? Essa coisa toda. Mas a única coisa que eu tenho certeza é o seguinte, né? Isso não é o que muitas pessoas perguntam, se eu não fico preocupado com a concorrência. Mas não, essas pessoas todas estão fotografando bobagem, ou coisa, selfie, essa coisa toda. Eu vi, por exemplo, eu tive sábado agora, eu fui ver o show do Chico Buarque, né? Oi? Você estava... Pois é, tinha uma foto minha do cenário lá e tal, né? Dos jarros brancos lá e tal, né? Cristiano, acho que o próprio cenário aqui de tantos fotógrafos de arquitetura juntos já mostra que a questão da concorrência é importante, saudável, né? Sim, não. Concorrência é porque todo mundo tem que caprichar bastante, né? Se você é o único dono do mercado, você cobra muito caro, né? E faz de qualquer jeito. Mas eu estava citando, assim, é incrível como as pessoas mal veem e talvez também não ouçam, né, o show, o Chico cantar e a Salmazo, também maravilhosa. Sem o celular, né? Todo mundo de celular o tempo inteiro, entende? As luzinhas acesas, filmando com a luz do celular. O que eu acho incrível é a luz do celular. Ela é forte, papu, e aceso na cara do palco e tal, né? Eu acho que cria uma certa indisciplina. Acho que as pessoas precisavam ser mais disciplinadas, né? Almoçar em restaurante, jantar com o celular em cima da mesa, né?
virou um fenômeno. Eu, quando era... Devia ter um detector de celular nas entradas, falar, não, por favor, você não Pois pode é, entrar isso com o é celular. uma arma, né? arma branca. Né? Então, É uma arma, não, exatamente. Quando eu era repórter, pessoalmente, eu vivia na rua e sentia a falta de um telefone. Era muito complicado. Ou eu ficava sentado na redação, esperando aparecer alguma coisa para fotografar, né? Ou tentava ir para a rua, Saía, mas eu tinha circulava para buscar. Né? precisava periodicamente Fotojornalismo ligar. raiz, né? Como é que é? Fotojornalismo raiz, que sai atrás da notícia, Não, nem pois não é, sabe é, onde ela está. Uma vez só que eu desconfiei, o incêndio do Joelma. Eu estava na rua e eu vi gente correndo para lá para cá. Então eu liguei o rádio do carro, daí corri para lá. Fotografei o primeiro incêndio também das lojas Pirânica, esqueci o nome, da minha São João. Foi um grande incêndio também, horroroso. Mas eu estava dizendo da... Oh, meu Deus do céu. Cristiano, eu vou super te agradecer. O pessoal já está me matando aqui pelo celular. A gente está mega estourado do trabalho, do horário. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu já vou deixar aqui um convite público para que você nos dê uma entrevista mais longa para o projeto, porque eu tinha preparado umas ideias aqui de falar sobre a cidade, fotografia das cidades, então estamos prontos para uma próxima entrevista. Perfeito. Tá Perdão. Não, mas... Agora que eu embalei. Perdão a gente, então, eu queria ficar aqui durante horas. A gente não pode. Não, opa, entendo perfeitamente. Tá bom. Vamos lá. Agora... Obrigado, Cristiano Mascaro, gente. Uma salva de palmas para o Cristiano. Obrigado.